Então, boa noite a todos. Por enquanto, aqui só uma pessoa acompanhando a gente online, né? Guerreiro é isso aí, ó. Quem quer ser testificações está aí, ó. Mas quem estiver acompanhando pelo YouTube depois, né? Vai estar tudo gravado aí para vocês, tá? Então, hoje vamos continuar com o nosso projeto estrutural. Hoje a gente vai começar a calcular as cargas, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com o Excel aqui, falar um pouco sobre cargas, carregamentos, para daí a gente poder fazer os dimensionamentos, certo? Então, voltando aqui no nosso projetinho. Então, a parte das lajes aqui, né? De certa forma, já finalizamos, né? Calculamos aí as lajes já, tudo certinho. E hoje, o que a gente vai fazer? A gente precisa calcular as cargas que chegam nas vigas, tá? Inclusive, deixa eu até voltar aqui. Jamile, qualquer coisa, pode digitar aí, qualquer dúvida, pergunta, tá? Por favor, só escrever aí, ok? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa saber quanto de carga chega nas nossas vigas, tá? Então, a laje foi, de certa forma, simples, que a gente só pegou a carga do telhado, carga de manutenção, e jogou para a laje. E assim, a gente calculou a espessura da laje, a armadura e tudo. Aí, agora, as vigas, vai acontecer o quê? Elas vão receber as cargas das lajes. Então, todas as cargas que estavam lá nas lajes vão ser distribuídas para as vigas, das vigas para os pilares e dos pilares para as sapatas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é uma parte, assim, que eu digo que é meio braçal, meio complicado, assim, até complicado não, só é meio chatão, assim, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular as cargas distribuídas e pontuais dessas vigas. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Calcular essas cargas para poder montar aqueles diagramas, que a gente trabalhou tudo lá no semestre passado. Então, agora, efetivamente, a gente vai chegar nessa parte, tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos colocar aqui primeiro, como se fosse... Deixa eu até fazer uma cópia aqui, deixa eu pegar algumas vigas dessas aqui e mandar para o projetinho lá de cima, que vai ajudar um pouco no processo, tá? Eu vou fazer algumas, vou explicar aqui bem o passo a passo, tá? Bem devagarinho, e depois a gente, né, vocês vão poder fazer as outras. Deixa eu dar um copy aqui e jogar elas aqui. Pronto. Então, claro que ficou meio em cima aqui, mas a gente tem o que agora? Agora a gente tem as lajes, certo? E já tem aí os carregamentos. Bom, o que vai acontecer aqui? Então, a gente tem, por exemplo, essa nossa laje 1. Essa laje 1, a gente colocou que ela tem a treliça nesse sentido, vamos dizer que olhando o computador no sentido de pé, nesse sentido vertical. Então, o que vai acontecer? Ela vai distribuir grande parte dessas cargas, tá? Nessas vigas aqui, na V1A e na V3A e V3B, tá? Não sei o que esse 2,9 ia aparecer aqui, mas eu vou até tirar, não sei o que é isso aqui. Então, ela tem a concentração, os carregamentos dela, o carregamento principal, ela vai descarregar nessa viga e nessa viga, por causa do sentido dessas treliças. Já, por exemplo, a L4 vai descarregar a maior parte da carga na V5A e na V6, tá? Então, é onde ele vai jogar a carga. Não que a V8 aqui, por exemplo, e a V5B vai ter carga nenhuma. Muito pelo contrário, ela vai receber carga sim, mas menos que a V1A e a V3A lá, tá? Então, o sentido, né, que tá a treliça é onde vai descarregar nessas vigas, ok? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma conta aqui, a gente vai montar uma espécie de uma planilha para ficar um pouco mais fácil a gente calcular essas vigas, tá? Então, fica um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, essa primeira aqui mesmo que tinha das cargas, e eu vou colocar assim. Então, nós vamos calcular tudo que vai ser distribuído na nossa laje 1. Então, a gente vai pegar aqui, calcular a nossa laje 1 e saber essas cargas que vão estar aqui em volta, certo? Beleza. Para isso, o que a gente precisa saber? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o que tem em cima dessa laje, eu vou colocar aqui que é a carga. Quanto tem de carga em cima dessa laje? Deixa eu ver aqui que apareceu alguém, né? Olá, Ruth. Seja bem-vinda. Não estou vendo você, mas você está por aí, né? Bom, vamos tocando. Aí, chegou.
Olá, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo bem também, graças a Deus. Estamos começando a fazer aqui as cargas das lajes distribuídas nas vigas, tá? Não perdeu muita coisa ainda, não. Então, o que eu estou fazendo aqui é só para Eu situar pensei você. que era. Pode falar. Eu estranhei o professor de barba, pensei que era outra pessoa, Olha aí, ó, tá vendo que mas as a voz férias é a mesma. é a mesma. Viu o que as férias faz? Ó, dá até tempo de crescer a barba, tipo Papai Noel, tá? É, Então, ó, só passando aqui para você, só para você se situar, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está pegando aqui essa laje, tá? Que a gente já calculou na aula passada, ontem. A gente calculou essa laje aqui e a gente vai ver qual as cargas que estão chegando nas vigas, tá? Então, a gente vai distribuir toda essa carga da laje nas vigas. É isso que a gente vai fazer, tá? Na aula de hoje, pelo menos. E depois vamos calcular os diagramas e tudo mais, certo? É isso que nós estamos fazendo. Então, voltando aqui na nossa tabela, então a primeira informação que eu preciso é qual é a carga que está chegando nessa laje, tá? Isso a gente já calculou aqui, tá? Que é o quê? A gente tinha o nosso telhado, tá? A gente tinha esse peso da manutenção e a gente também tem o peso da laje. Só para lembrar aqui, ó, então a nossa laje, vamos ver aqui quanto que tinha, 171, para mais grossa, 200. Vou colocar como médio 180 quilos o peso dessa laje, tá? Pode ser aproximado. Então aqui são 180 quilos. Então aqui vai dar 1,8. Então assim, ó, o que eu tenho de peso, né, de carga nessa laje. Então eu tenho 40 quilos do telhado, está lá pela norma, telhado, enfim, armadura, estrutura, tudo, né? A manutenção dos 100 quilos e o peso próprio da laje, tá? Então, tudo que for em quilos, só lembrando, é só dividir por 100 que ela vai dar em quilonewtons, tá? A gente vai trabalhar aqui em quilonewtons. E logo, o peso total, que isso aqui está totalmente errado, né? Ou não? Não. 2,8 tá certo. 3,2, tá? Então, a gente tem o quê? Uma carga de 3,2 quilonewtons. Então, é isso que a gente tem de carga da laje, tá? Isso, claro, por metro quadrado. Então, vou até anotar aqui, ó. 3,2 quilonewtons por metro quadrado. Então, isso é o que está chegando nessa laje, aliás, com a laje, tá? É isso que a gente vai distribuir para as vigas, certo? Próxima informação que a gente precisa é saber quantos metros quadrados a gente tem de laje, tá? Então, qual é a área dessa laje? Vamos pegar aqui pelo projeto, tá? Eu poderia pegar de eixo a eixo, poderia fazer um monte de coisa aqui, mas vamos tentar não dificultar muito, tá? Porque não é uma diferença assim absurda que a gente vai ter aqui e a gente ainda vai majorar. Então vamos pegar o tamanho como se fosse da laje, tá? Então a laje, vamos pegar aqui, ó. Ela tem 5,70 por 3,70, tá? Nós vamos usar o valor do vão mesmo. Então vamos lá. Então a nossa área é 5,70 vezes 3,70. Então, eu tenho 21 metros quadrados de área, certo? Então, eu tenho aquela carga e tenho aquela área ali, ok? Beleza. Então, é isso que está sendo distribuído aí para as vigas. Então, qual que é a minha carga total? Então, vamos lá. Carga total é o quê? É o meu peso por metro quadrado vezes a minha área. Então, eu tenho aqui, ó, 67 kilonewtons, tá? Se você pegar isso aqui, tipo, vezes 100, você vai ver aí que só essa primeira laje nossa aqui, tá? Vou até fazer aqui, ó. Então, essa primeira laje nossa tá pesando quase 7 toneladas, tá? São 6.700 quilos distribuído aí por todas essas vigas. Tudo bem? Então, é isso, é o que a gente tá, é a carga total, no caso, da nossa laje 1, tá? Então, isso é o peso total. Vamos deixar aqui em quilonewtons mesmo, tá? Para não ficar com números muito grandes, assim, fica muito absurdo. Ok, o que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber o comprimento do que nós vamos chamar da nossa viga principal,
tá? Então, o que é o meu comprimento da viga principal? Vamos lá. Qual é a viga principal dessa laje aqui? É a nossa V1A e a nossa V3A e V3B. Lembrando que é o sentido onde está sendo feito o descarregamento da laje, ok? Vou voltar aqui de vez em quando, até o Christian já apareceu. Boa noite, Christian, tudo bem? Então, essas são as nossas vigas principais, tá? Então, como a laje descarrega aqui e aqui, essas são as vigas principais. E qual é o comprimento dessa viga? Agora sim, agora a gente precisa pegar no eixo, tá? Então, a gente precisa pegar no eixo aqui até o eixo aqui, porque isso que vai ser a viga, vai ser sempre a medida de eixo a eixo, ok? Então, nesse caso aqui, vai ser 5,70 mais meio 15 mais meio 15. Então, é 5,70 mais 15. Então, a nossa viga principal vai ter 5,85. Vamos preencher aqui. Vou repetir essa parte aqui e vou até desenhar ela, tá? Vou fazer aqui uma linha para mostrar para vocês da onde para onde que eu peguei isso aqui, tá? Então, eu estou pegando isso aqui, ó. Isso aqui é pontilhado. Desse jeitão aqui tá bom. Então, sempre que eu pegar o comprimento das vigas, tá? Que a gente vai calcular, é sempre de eixo a eixo, tá? Então, eu peguei aqui, ó, desse eixo para esse eixo, tá? 5,85. Então, esse é o comprimento da nossa viga principal, certo? Então, é isso que a gente vai ter. Beleza. O que mais que a gente precisa saber? Tem que diminuir um pouco, senão não vai caber tudo. Agora, a gente precisa saber então eu tenho essa carga total por esse comprimento, mas eu quero saber por metro linear, tá? Lembram que lá na estrutura Zoom a gente não colocava lá quilonewtons por metro? Então é isso que a gente quer saber, é quantos quilonewtons chega por metro de viga, tá? Então aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui quanto que é a minha carga distribuída na minha viga principal. Deixa eu só ver se esse apito foi alguém falando. Não. Tá? Então, eu quero saber a carga distribuída na viga principal, certo? Como que eu vou fazer isso? Bom, a minha carga, eu sei que é 67 quilonewtons, tá? Que vai estar sendo distribuído nessa viga e nessa viga. Então, funciona mais ou menos assim. Os 67 quilonewtons, metade vai para lá, metade vai para cá. Por isso que ela é distribuída, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas não falou que vai distribuir nessa e nessa também? Vai, mas daí ela vai ser um outro valorzinho, tá? Então, de principal vai ser o seguinte, vamos dizer que fosse 100 quilonewtons. 50 vem para cá e 50 vem para cá, tá? No nosso caso aqui é 67. Então, como que vai ser a nossa carga distribuída? Ela vai ser 67, que é isso aqui, dividido por 2, porque vai metade na viga de cima e metade na viga de baixo, certo? Então tá aqui, ó. Então a minha carga distribuída, né, na nossa viga principal é metade para cada lado. Mas para ficar mais fácil ainda, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente já vai saber quanto que é isso aí por metro, tá? Eu quero saber quantos quilonewtons por metro. Então é fácil, ó. É só eu pegar essa metragem aqui e dividir pelo meu comprimento, tá? Então, eu pego a minha carga, divido por 2, metade para cada lado, e divido pelo comprimento da viga. Vou repetir tudo isso aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, a minha carga, tá? Deixa eu só tirar um pouco de zeros aqui, tirar uns duas casas, tá bom? Tá? Então, eu tenho uma carga distribuída nas nossas vigas principais de 5,77 quilonewtons por metro. Não deixei aqui, mas eu vou só abrir. Deixa eu abrir aqui rapidamente, que é o que vocês tinham do semestre passado.
mais ou menos isso aqui. Só porque não tem carga distribuída? Ó, então, por exemplo, lembra das viguinhas que a gente fazia? Ó, 10 quilonewtons por metro, 15 quilonewtons por metro. É isso aqui que a gente está calculando. É essa carga distribuída, tá? É exatamente isso aqui. Então, veja como, por exemplo, um exemplo desse aqui, a gente tinha 5 metros e meio e tinha 15 quilonewtons. Na nossa aqui está muito melhor que isso. Por quê? A gente tem 5, tá? Então, só vou repetir aqui, tá? Para ficar bem certinho, como que a gente chegou até aqui. Então, ó, primeira coisa, a gente calculou a carga que chega nas vigas. Como que a gente calculou essa carga? Peso do telhado, peso da manutenção, peso da laje. Se isso aqui tivesse um revestimento, tivesse um contrapiso, tem que pôr porcelanato, móveis, enfim, qualquer coisa, tudo que for carga vai entrar aqui, tá? Então é aqui que a gente vai colocar. Tudo que tiver de peso em cima da laje. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, a gente não tem nada. É só uma laje forro, que a gente chama. Forro, por exemplo, se tiver um forro de drywall, tem a carga do forro de drywall, que é muito pequena, mas tem, tá? Teria que pôr aqui também. Então, tudo que for carga vai entrar aqui. Beleza. Segundo passo, eu calculei a área, tá? Eu vim aqui pelo projeto. Deixa eu fechar isso aqui, senão eu quero me encher um saco. Ah, fechei errado. Já abro de novo. É esse aqui. Então, a gente foi lá e calculou a área da laje. Para não ter muito preciosismo, igual eu falei, a gente calculou o vão, tá? A gente não pegou medida de eixo, não pegou externo, não pegou nada, tá? A gente pegou simplesmente o vão. Tá? O vão livre aqui. Claro que todas as minhas vigas sumiram. Vou pegar pelo menos essas aqui. Só para a gente conversar aqui. Ó. Então, a gente está calculando a laje 1. Eu vou levar exatamente essas vigas aqui. Pã, beleza. Tá? Então, da nossa laje 1, tá aqui. Então, eu fiz a área 5,70 por 3,70. Tá? Descobri a área. Carga total, eu fiz o quê? Quantos quilonewtons por metro vezes os metros quadrados, tá? Então, cheguei aqui na nossa carga total. Depois, peguei os nossos comprimentos das vigas principais, que é o quê? O V1A, V3A e V3B. Por quê? Porque a nossa laje está descarregando aqui e aqui, tá? É onde ela está descarregando a carga. Então, aqui na V1A e aqui nas V3, certo? Então, essas são as vigas principais. Depois disso, fiz o quê? Peguei aqui as nossas... Ah, só lembrando que daí aqui sim eu peguei no eixo, tá? Para pegar aqui o comprimento da viga foi no eixo. Depois eu calculei a nossa carga distribuída nessas vigas principais. Então, dos 67 quilonewtons, metade vai para V1A e metade vai para as V3, tá? Então, fiz o quê? Fiz a nossa carga dividido por 2, tá? Porque meio para cada lado, e dividi pelo comprimento da viga, certo? E automaticamente eu tenho o quê? Eu tenho a carga distribuída na minha viga principal, que é os 5,77 quilonewtons por metro. Pronto, fechou. Sei o que agora? Sei exatamente essa carga. Que, inclusive, eu posso fazer o seguinte, posso e devo, né? Fazer isso aqui, ó. Então, eu sei que nessa viga aqui, a minha carga, tá? Eu vou colocar como carga da viga principal, tá? Então, a minha carga da viga principal vai ser 5,77 quilonewtons por metro. Vou deixar um pouquinho menor aqui para não ficar muito bagunçado, tá? Então, aqui, ó. Então, essa é a minha carga da minha viga principal, ok? Calculei aqui, que é a mesma aqui de baixo, tá? Ó, é a mesma carga, certo? Então, o que eu calculei aqui do mesmo jeito, beleza?
Beleza. Vou dar um pause aqui e vou pro chat. Pessoas, estão acompanhando? Conseguindo até agora? Tá muito cabuloso? Segue o baile? Pode fazer a próxima? Fazer isso depois, professor. Faz tranquilo. Tudo é treino. É treino. É a mesma coisa que calcular hidráulica e fazer elétrica. Vocês também não sabiam até o começo do semestre. Agora vocês já sabem de cor. Pelo menos quando é um cano de 100, vocês têm que saber. Mas calma que vai piorar muito ainda. Vamos para frente. Então, beleza. Calculei aqui esse primeiro. O que eu preciso saber agora? Agora eu preciso saber o seguinte. Preciso saber quanto que vai para as outras vigas. Preciso saber que o que vai para V5B e o que vai para V8. Tá? Preciso saber essas duas cargas. Então, vamos lá. Preciso saber o comprimento da minha viga secundária. Por que eu chamo de secundária? Porque não é que está segurando a carga efetivamente, tá? Qual que é o comprimento dessa viga? Mesma coisa, tá? Temos que pegar aqui de eixo a eixo. Então, aqui também não tem, mas nós vamos desenhar aqui, ó. Então, tá aqui o eixo da nossa viga. Tá aqui, tá? Então, eu preciso saber essa medida, de eixo a eixo. Então, vai ser 3,70 mais 15, né? Que é meio 7,5 e meio 7,5. Então, vai dar 3,85. Beleza. Então, vamos lá. 3,85. O que eu preciso saber agora? Preciso saber a carga distribuída da viga secundária. E aí, eu vou fazer uma observação aqui, tá? E a carga distribuída da viga secundária, tá? Ela é 30% da carga principal. Tá? Então, como é que funciona? Mais ou menos o seguinte. A gente calcula como se toda essa carga da laje 1 tivesse indo metade para o V1 e metade para o V3, certo? Mas a gente considera que 30% dessa carga também vai para as laterais, tá? Não é que está criando carga a mais, nada disso, tá? É que ele tem um carregamento. Por isso que a gente não se preocupa tanto por essa área. Pode ver que a gente já está começando a majorar aqui, certo? Então, 30% dessa carga vai para os lados. Beleza. Se é assim, como é que nós vamos fazer aqui? Bom, parecido com o que a gente fez na principal. O que a gente fez na principal? A gente pegou a carga total, né? Dividido por 2, porque ia, né, metade para cada lado, e dividiu pelo comprimento da viga. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a carga total, só que agora a carga total, somente 30%, né, dividido por 2, mesma coisa, tá? Só que agora é só 30%, então eu vou multiplicar por 0,3. Vou pegar 30% dessa carga. Então, vou dar até um enter aqui, ó. Então, 30% dessa carga, que na verdade seria 15%, né? Porque está indo metade para cada lado, está dando 10 quilonewtons. E desses 10 quilonewtons, eu divido pelo comprimento da viga, tá? Que é um pouquinho menor. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a próxima carga, que é 2,63. Então, repetindo, como que eu calculei essa carga distribuída da viga secundária? Peguei a carga, 30% da carga total, tá? Isso aqui quer dizer 30% da carga total, que chega ali, e dividi pelo comprimento da viga. Só isso. Então, vamos lá. Vamos por aqui. Vamos rodar isso aqui. Então, nessa viga 5 vai ser... Já não me lembro, 2,63? Que é isso, né? 2,63. Então, nessa viga 5, aqui e aqui também, tá? Vou mexer aqui a nossa V8, certo? Então, tá aqui, certo? Então, pronto. O que eu fiz aqui, então?
eu peguei toda a minha carga da laje e distribuí nessas 4 vigas. Foi exatamente isso que eu fiz. Só isso, tá? Tem algum jeito mais fácil? Não, tá? Não tem um jeito muito mais fácil, que eu queria fazer aqui por metro. Tem um jeito tipo assim, posso simplesmente pegar aqui e mandar para cada lado? Não, porque a média é ponderada, tá? Por quê? Porque esse lado é maior que esse. Claro que se fosse uma laje quadrada de 4 por 4, você também não pode simplesmente pegar lá e dividir por 4. Por quê? Porque as vigas principais recebem muito mais carga, tá? Então não dá para fazer isso, certo? Então a média é sempre ponderada, por isso que a gente faz toda aquela contarada. Então a gente já tem isso aqui. O que está faltando aqui? Um monte de coisa. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que isso aqui fosse um sobrado, tá? Você está calculando a laje, isso aqui é um sobrado. Então, o que eu teria em cima disso aqui ainda, dessa viga? O que essa viga está segurando além da laje? Alvenaria, reboco, azulejo, outra viga que está em cima dela, outra laje também poderia ter, uma platibanda, tá? Que a gente vai fazendo platibanda aí, que esconde o telhado. Então, tudo isso são cargas, tá? Tudo isso tem que chegar aqui. O que eu quero dizer com tudo isso? Isso aqui que vocês estão vendo hoje é a pior parte da estrutura, tá? Isso aqui não tem jeito fácil. Isso aqui tem que sentar, concentrar e fazer. Por quê? A gente chegou até a viga, certo? Então, a gente colocou, essa carga está em cima da viga. Só que no cálculo nosso, falta uma informação muito importante, que a gente vai calcular as vigas. Então, o que está faltando? O peso da viga. A gente não colocou o peso da viga aqui em lugar nenhum, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. A gente vai colocar o peso da viga, certo? Então, acabou a brincadeira aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar. Segura nas cadeiras aí. Bom, aqui da laje eu vou deixar aqui, depois eu arrumo essa tabelinha aqui bem bonita, tá? Mas a gente vai parar por aqui. Agora, vamos para o peso da viga. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Nosso pré-dimensionamento, que tamanho que nós colocamos uma viga dessa? E eu espero que eu tenha anotado isso em algum lugar. V1A. Vamos lá. A nossa V1A tá aqui, ela tem 35 centímetros. Confere? É isso mesmo? V3. V1A, 35, é isso? Não? Não? Deixa eu pensar aqui. A altura de 35 está muito pequena, né? Para aquela vigona daquele tamanho. Aqui, V1A tem 60 centímetros, tá? É isso que a gente está usando, que é a maior viga e tem lógica para isso, tá? Então, essa V1A nossa tem 60 pela largura da parede, que é 15. Então, a nossa viga tem 15 por 60. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, mais uma linhazinha chamada peso da viga, certo? Qual que é o peso da nossa viga? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que pesa o concreto. O concreto pesa 2.500 quilos por metro cúbico, tá? É isso que pesa. Para facilitar aqui o nosso cálculo, o que a gente vai usar? A gente vai usar tudo em metro e já converter os quilos para quilonewtons. Então, vai ficar assim, ó. A nossa viga tem 60, 0,6, vezes 0,15, tá? Então, ela é 60 por 15, vezes, anotem o número mágico, 25, tá? Então, os 2.500 quilos por metro cúbico vira 25. Está dividindo por 100, tá? Então, eu vou até anotar aqui. Então, densidade do concreto é igual a 25 quilonewtons por metro, tá? Metro cúbico, no caso. Vamos colocar certo, tá? Então, peso da nossa viga. 0,6 vezes 0,15 vezes 25. Deu quanto? 2,25. Aí eu vou vir aqui no projeto e vou escrever isso. Então, aqui eu tenho... Vamos colocar aqui como
peso da viga. Peso da viga, 2,25. Então, eu tenho mais esse peso, tá? Que mais que eu teria? Tudo que eu falei para vocês. Alvenaria, platibanda, né? Mas aqui nós vamos ficar por aqui, tá? E aí eu descubro o quê? Descubro o peso total, que chega na minha V1A. Ficou tão juntinho. Então, vamos lá. Então, o meu peso total, vou pôr como total, é o quê? É só somar os dois, tá? Então, vai ser 5,77 mais 2,25. 802. Então, essa é a carga total que chega na minha V. Pode falar. O peso da viga, como é que foi mesmo que chegou naquele 2,25? Vamos lá, vamos repetir, ó. Como que eu calculei o peso da viga por metro, tá? Isso aqui eu tô calculando o peso da viga por metro, até por aqui, tá? Então, eu fiz o seguinte, eu coloquei o tamanho da viga, que é 60 por 15, isso foi a gente que pré-dimensionou, tá? 60 por 15, vezes o peso do concreto. Então, o peso do concreto é 25 quilonewtons. Então, 0,60 em metro, vezes 0,15, vezes 25. Então, eu tenho que a minha viga pesa 2,25 quilonewtons por metro, tá? Então, tá tudo em quilonewtons por metro, já tudo convertido. Copiou? Entendeu? Uhum. Beleza. Então, essa tá pronta. Então, eu sei que a minha carga na V1A deu 8, tá? A gente vai usar 802, mas deu 8. Então, o que a gente vai fazer nas próximas aulas? A gente vai fazer isso aqui, ó. Sabe o que é aquilo ali? Podia fazer aqui, tá? Mas aqui vai o triangulinho. Aqui um triangulinho. Aqui é um triangulinho igual aquele, tá? Por quê? A V1A é uma viga biapoiada. Ela está apoiada aqui e apoiada aqui. E aqui tem uma carga. Ó, lembra das carguinhas? Ó, carguinha. Sabe aquelas carguinhas distribuídas? Olha por quê que a gente ficou um semestre falando desse troço aqui, ó. E agora eu sei o quê? Eu sei isso aqui, ó. Tá? Eu sei exatamente isso aqui. Pronto. Claro que eu tô falando na mão aqui, tá? Pra fazer uma coisa melhor, mas... Ó, o trem. Pare aqui. Tá. Entenderam, né? Entenderam. Vou dar até um zoom aqui. Podia ter mais bem feito, mas a gente fez isso aqui, ó. A nossa V1A é isso aqui, ó. 8 quilonewtons por metro quadrado. O que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos calcular o momento e vamos calcular a cortante, tá? O momento a gente usa para calcular as barras e a cortante a gente usa para calcular os estribos. Pronto. Então, toda essa contarada é para a gente cair numa viguinha biapoiada que vocês fizeram semestre passado. Legal, né? Isso é engenharia. Isso é engenharia, tá? Isso é técnica de indicações. E isso é estruturas, tá? Então, todo esse rolê, tudo isso aí é para chegar aí. Nada mais que isso. Aí aqui a gente vai calcular, né? O nosso, aqui, claro que eu vou fazer uma curva, né? Se eu só tem desenho mão livre, essa bodega aqui, se tiver, vai ficar com mal horrível. Professor, pode falar. não vamos usar o Fitu, né? F2, vamos, para tudo, inclusive. Pois é, daí dá para usar aí nesse caso. Então, mas a gente precisa da carga. Se a gente não souber a carga, não tem como, né? A gente tem que saber a carga para agora usar o F2. Agora a gente usa o F2 aqui, pronto. Calcula a cortante e o momento direto. A gente não vai perder tempo fazendo isso, tá? Mas a gente tem que chegar nesse total, tá? Mas não acabou ainda. Calma, não acabou ainda. A V1 acabou. Mas o que faltou? Faltou calcular o peso da viga aqui, ó, da V3A e da V3B. E são dois pesos diferentes ainda, ó. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui, ó. Então, eu vou pôr para cá. E aqui eu vou pôr para cá. Por que são dois diferentes? Porque elas têm comprimentos diferentes, tá?
Mas daí, se você já olhou, você já viu que já deu ruim aqui, você já vai entender por quê. Mas vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro essas duas aqui. Então, eu preciso saber o quê? Preciso saber os comprimentos, né? Os comprimentos delas aqui. Para eu saber os pesos. Então, ó, essa aqui de eixo a eixo, claro que não vai dar certo, né? Vou pegar pela medida aqui, ó. 2,35 mais 15, 2,50. Qual que é o tamanho da minha V3? Vamos ver aqui na nossa observação. A nossa V3 tem 40, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu poderia colocar o peso da viga V1A. A. Próxima. Quero saber o peso da V3A. Então, peso da viga V3A vai ser o quê? É o tamanho dela, que é 40 vezes 15. Então, 0,4 vezes 0,15, certo? Vezes 25. Então, o peso dela por metro é 1,5. Tá? Por que deu menos? Porque ela é menor. Inclusive, eu acho que eu até podia escrever isso aqui em algum lugar, que vai ficar mais fácil. Então, essa viga aqui, ó, ela é 60 por 15, tá? Porque todos vão ser o mesmo peso. E essa aqui, que eu vou usar para muito, ela é 40 por 15, certo? Beleza, tá aqui, ó. Então, mais 1,5 kN. Vamos lá e vamos escrever. Então, meu peso da viga... Ah, podia ser um só, né? Porque tá tudo por metro. Isso aqui é bobagem, tá? Tá tudo por metro. Então, ela é o mesmo. Eu que fiz bobagem aqui. E aí, eu tenho meu peso total. Então, copiando aqui, meu peso total vai ser... que é 1,5. E aqui vai dar 5,77 mais 1,5. 7,27. Beleza. Então, eu calculei aqui. Sei a minha carga total aqui na nossa V3, tá? Então, V3A, V3B. Aqui eu também tenho a nossa V3C. Oh, coisa. Tá? Eu vou ter minha V3C, certo? Beleza. Tudo certo? Não. Não. Não tá. Por que não tá? Bom, a minha V1A, extremidade, tá certa. 8 kN. Mas a V3A e V3B não tá certo. Por quê? Ué, porque eu ainda não calculei as minhas L4 e as L5. Essas L4 e L5 também estão descarregando na V3. Estão entendendo? Assim como aqui, ó, por exemplo, vou calcular aqui da minha V8. Mas a minha V8 recebe carga da L1 e da L2 e da L3, tá? Então eu tenho que somar tudo isso aqui. E daí não esqueçam, se tiver alvenaria, tem que somar alvenaria, revestimento, piso, contrapiso, tudo, tá? Então isso aqui não acabou, tá? Vou deixar até aqui em vermelho, que eu não quero assustar vocês tudo hoje, tá? Vai dizer que esse total não é total. Então, vou colocar aqui que é parcial ainda, tá? Para a gente completar na próxima aula, provavelmente, que a gente já esticou muito, tá? Que mais? Bom, a V5 aqui a gente pode colocar. Então, a gente tem que eu nem lembro mais o que é a sigla, tá? Mas a carga, né, da nossa viga, desculpa, que aqui é secundária, tá? Carga da viga secundária. Ou podia chamar só de carga, né? Então, a carga da viga, tá? V5, vamos lá. A nossa V5 é que tamanho? V5 é 40. Então, a gente já fez aqui, ó. Todas as vigas de 40 é quanto? Elas são 1,5 kN. Então, aqui eu tenho, vou pegar aqui, ó, copio para cá. Então, eu vou ter aqui o peso da viga, 1,5. Tá? E aí, o peso total. Então, a V5B vai ficar pronta, tá? Porque ela não tem do outro lado. Então, o total é 2,63 mais 1,5. 4,13. Pronto. Beleza.
Então, eu sei a carga da V1A e da V5B. Então, essas aqui eu já podia fazer o quê? Chegar lá e desossar, tá? Só fazer lá o F2 com essas cargas, esses carregamentos distribuídos, e achar o momento e a quartante. E aí, depois disso, né, as reações de apoio também é bem importante. Por quê? Porque são essas reações de apoio que derem aqui que vão ser as cargas que vão chegar no topo dos pilares. Simples, tá? Gente, até cansei. E aí? Fácil, né? Fala sério, não é fácil? Bem simples, é só não se perder. O que talvez vocês... mais ou menos, não, eu concordo, tá? Relaxe. Na primeira vez, assim, chega a dar até um nó na cabeça. Mas relaxe que daqui umas 5 aulas você vai saber fazer de cor já. Não, mentira, né? Tem 2 aulas para fazer isso aí no máximo, tá? Mas o que vocês talvez não pegaram ainda tem um pequeno probleminha. A gente está calculando o quê? Bom, isso aqui tudo vale se a V1A tiver 60 de altura e a V5B tiver 40, tá? Se eu mexer nessa altura, faz o quê? Aumenta ou diminui o peso, certo? E aí, muda a carga. Entendeu? Esse é o problema estrutural. Então, por isso que a gente insiste tanto nesses pré-dimensionamentos. Que, por exemplo, a gente está dizendo que a V1A tem 60. A gente vai calcular ela para 60 e vai dizer assim, ó, legal, para 60 dá. Dá? Tá bom ou tá ruim? Não. Dá, mas podia estar melhor. Aí a gente vai fazer o quê? Voltar aqui e fazer com 50. Ah, mas com 50 dá? Dá. Teoricamente, você está aliviando a carga, né? Se você aliviar e ela passar, ótimo. Agora, se você precisar aumentar, azedou. Por quê? Porque aumenta o peso. E aumentou o peso, lascou tudo, tem que mudar as cargas. Mudou a carga, mudou o momento, mudou a cortante, mudou a reação e por aí vai. Simples assim, tá? Pessoas, não se assustem. Eu não vou esticar muito mais, já até estiquei, tá? Já foi uns 45 minutos de aula, tá? A gente vai parar por aqui, certo? Para a aula que vem, a gente vai continuar aqui, terminar essa laje 1 e fazer pelo menos aqui até a nossa laje 2 e laje 3, tá? Então, a gente vai fazer essas 3 de cima aqui e vai ficar na atividade de vocês fazer as 3 de baixo, certo? Então, vocês continuam com as 3 de baixo. A gente vai simplesmente fechar essas aqui de cima. Ok? Pessoas, tudo bem? Tranquilo? Quando que a gente vai começar a fazer aquelas ali de baixo? Essas de baixo vocês podem começar hoje, se você quiser, porque essa aqui vai ficar na atividade de vocês, tá? Então, essas de baixo aqui, ó, todas essas aqui, é vocês que vão fazer. Eu vou fazer essas 3 de cima, tá? Essas 3 lajes, no caso, né? E essas cargas parciais aqui da V3, tá? E aí vocês fazem as de baixo, vai ser atividade para entregar. Não deixei um documento escrito bem certinho, mas é isso que vocês vão fazer, tá? Vocês vão calcular essas cargas. Mas relaxa, porque não é só calcular a carga, eu vou querer que vocês calculem as vigas, tá? Então, você pode esperar aí as próximas aulas para a gente calcular os estribos, dimensões, para você já entregar, tipo assim, ó, professor, a V7 deu 6 barras de 12,5 com estribo de 6,5 a cada 15 centímetros. É isso que eu quero, entendeu? Então, pode esperar um pouco ainda, umas 2 semanas aí, pelo menos. Joia? Uhum. Então, beleza, pessoas. Se é isso, encerro por aqui, tá? Fico à disposição, que vocês precisarem. Se tiverem alguma dúvida, por favor. Boa noite, professor. Boa noite.